Olá, tudo bem com vocês? Cibele Godoy aqui falando. Eu espero que sim, que esteja tudo bem com vocês, na graça e na paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar, né? E a nossa corrente do bem, você já sabe, se servir alguma coisa para você, se esse vídeo te edificar, vai lá e compartilha com alguém para que a corrente do bem não pare nunca, né? Hoje o nosso vídeo é sobre como combater o meu medo. Quem tem medo aí, levanta a mão. Quem tem medo de alguma coisa, alguma situação, que lhe aconteça alguma coisa, né? Quem não, né? Eu acho que todo mundo, nós temos medo. Mas aqui no Salmo 34, versículo 4, diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que bênção. Salmo 34, quando você estiver muito atormentado, muito assim, com medo, com alguma angústia, alguma aflição, uma das dicas é você pegar a palavra da Bíblia e ler, porque nela tem palavras de encorajamento, tem palavras abençoadas que podem sim transformar o seu dia. E esse salmo, exclusivamente, Salmo 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, né? Então, ó, já estamos começando com dica de ouro, que é buscar o Senhor e Ele vai te livrar de todos os seus temores. Mas eu tenho uma outra dica, uma dica extra aqui, que ajuda muito, porque assim, o medo, ele nada mais é do que você entrar num estado de medo, né? Porque medo todo mundo tem, né? Mas o problema é você entrar no estado de medo. O que é entrar no estado de medo? É você começar a pensar o tempo todo naquilo, é começar a ter medo o tempo todo, e esse medo impedir que você faça alguma coisa, impedir que você vá a algum lugar, impedir que você siga a sua vida adiante. Aí é um estado de medo, né? E isso é o mais terrível, porque medo todos nós temos, né? Mas a gente entra num estado de medo e o medo tenta nos dominar, tenta paralisar a nossa vida, tenta impedir que a gente conquiste as coisas que a gente precisa conquistar, né? E fala assim, ó, como combater esse medo que nos paralisa, esse medo que nos impede de avançar na nossa vida, né? Porque o medo cria uma fantasia dentro da sua cabeça, que dentro da sua cabeça aquilo é totalmente real. Eu vou dar um exemplo para você. Tem hora que a gente coloca na cabeça assim, aquela pessoa não gosta de mim. Mas certeza que aquela pessoa não gosta de mim. E o medo, e aquela certeza que a pessoa não gosta, o medo de ser rejeitada, o medo de não gostar de você, faz com que as coisas que aconteçam, fala assim, tá vendo? Tô falando que ela não gosta de mim, né? Então, assim, tudo que dê lógica, que cria realidade naquele pensamento, naquela coisa ruim, o seu cérebro vai aceitar. Então, como me livrar, Sibeli? Nossa, mas o medo já tomou conta de mim, eu só penso nisso, eu durmo, eu tenho pesadelo, eu tenho sonhos sobre isso, eu penso nisso o tempo todo, que medo, que medo, que medo. O como fazer? Eu vou dar uma dica de ouro para vocês. A primeira delas, né, foi ler a Bíblia, e a segunda é fazer perguntas. Perguntas que te remetam à sua realidade, te tragam de volta para a realidade. Quando você procura um profissional, uma ajuda profissional, né? A primeira coisa que ele vai fazer para você é fazer perguntas da sua vida, perguntas como é que você chegou até isso, e isso você vai esclarecendo, vai colocando as coisas no lugar. Eu quero te aconselhar a fazer a mesma coisa consigo mesmo. Começa a fazer pergunta, fala assim, mas por que eu tô com medo disso? Por que eu tenho medo disso? Tá bom, eu tenho medo porque isso pode me afetar. Mas se me afetar, onde leva isso, né? Isso é tão grave assim, isso vai me paralisar. Por que as outras pessoas têm o mesmo medo que eu tenho e conseguem casar, conseguem trabalhar, conseguem continuar vivendo as suas vidas sem que o medo a impeça, né? Por que o medo paralisa só a mim? Por que só comigo eu não consigo sair dessa situação? Por que eu deixei eu chegar nesse ponto, né? E você vai fazendo perguntas que traga você de volta à sua realidade, né? Quando a gente começa a fazer perguntas para o nosso cérebro faz a questão de querer responder elas. E a gente começa a falar assim, nossa, falando assim em voz alta, não tem tanto sentido assim, eu tá com tanto medo disso, né?
Porque realmente se isso vir a acontecer, né? Qual que é o problema, né? Ninguém vai ser morto por causa disso. A única coisa é que às vezes esse medo paralisa tanto. E ó, eu vou falar uma coisa preciosa para vocês. 84% das nossas preocupações nunca chegam verdadeiramente a acontecer. Olha só, de 100%, 84% das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente tem medo, das coisas que a gente fala, nossa, não vai dar certo, elas nunca chegam verdadeiramente a acontecer. Significa que você tem uma porcentagem muito grande, 84% de chance de dar certo, desse medo ser só uma ilusão da sua cabeça, de você tá criando uma fantasia dentro de você através do medo tão real, que tá te impedindo, que tá te paralisando, mas que não é fato. Se você falar com alguém sobre isso, por isso que às vezes é importante uma ajuda de um profissional, ter alguém para você conversar, né? Se você falar com alguém isso, falar isso em voz alta, até para você mesmo, te fazendo perguntas, vai fazer com que você caia em si mesmo e fale, vixe, mas que medo estranho é esse? Que medo bobo é esse? Por que eu deixei esse medo me paralisar por tanto tempo, né? E se realmente acontecer? Ó, a primeira dica é buscar o Senhor, a segunda dica é fazer perguntas e a terceira dica é você colocar assim, mas e se isso realmente vier me acontecer? O que eu posso fazer? Como eu posso amenizar a situação? Mas e se isso verdadeiramente vir a acontecer? O que isso pode trazer para mim de verdade, de realidade? Sair da linha da fantasia e colocar tudo no papel. Ah, mas e se ele não gostar de mim? Se ele não gostar de mim, paciência, né? Vai ter outras pessoas que vão gostar. E o mundo que segue, vida que segue, não deixe o medo te paralisar. Porque você é algo precioso, é uma alma diante de Deus, que Deus deu seu único filho lá naquela cruz para me salvar e para te salvar. Então, não deixe o medo te paralisar. Seja buscando ao Senhor, seja fazendo perguntas para si, seja levando seu cérebro a, tá bom, e se isso realmente acontecer, sabe? Dando um choque de realidade para ele. Do que pior poderia me acontecer se isso vier a acontecer, né? E aí você vai com certeza conseguir combater esse mal e conseguir fazer com que as coisas ao seu redor não te afetem tanto, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.